Todo mundo fala assim, pô, ontem eu tava com os amigos, né, vendo o jogo, o cara falou assim, época boa era sua época. Eu digo, irmão, deixa eu te falar, a gente perdia pra caralho, não vem com essa história também não. Meu, foram seis derrotas. Foram 6 derrotas, foram 104 jogadores convocados em 18 partidas por 4 treinadores diferentes. Vanderlei, Candinho, Leão e Filipão, cara. Uma bagunça. E depois a 100% é pentacampeão na Ásia. Gira em torno, né, segundo fala aí vocês, que gira em torno de 8 bilhões e pouco, né? A população mundial. Vamos botar 8 bilhões e meio. Ontem, eu vendo a Argentina jogar, eu não sei, Mauro, você aí que mais, você, Bruno, é mais competente que isso. Será que na história do futebol brasileiro, nem Pelé teve alguém tão amado pelo país que nem Messi? Não tem Maradona, não. Isso. Aquilo me deu uma inveja, mas uma inveja boa, muito, sabe? Mas vendo isso é uma coisa... Cada nação tem seu jeito de ser, né? E eu tava olhando assim e digo, rapaz, olha só, será que algum jogador brasileiro foi amado? Nunca. Aqui, não quero dizer pelos epítetos. Aqui o Pelé é rei, lá Maradona é Deus. E Messi ainda não tem o apelido. Eles veneram e, sobretudo, venerar na questão é respeitar. O Brasil, a gente detona o Pelé, detonava Ayrton Senna, detona todo mundo. Isso em seleção. Aí comecei a pensar, pô, a seleção brasileira, eu acho que ninguém, nem Pelé foi assim. Talvez em clube, o Zico. O Zico, sim. Só. O Zico, e mesmo assim ainda cobrado por outros que perdeu o pênalti contra a França. E vou falar... Em clube, talvez só o Zico. E falar do meu clube, eu sou São Paulino. Rogério Ceni, hoje é idolatrado. Antes dos títulos de 2005... 2004 ele era pé frio pra muito São Paulino, sim, tá? Eu ouvia de muito amigo São Paulino. Enquanto esse cara tiver no gol do São Paulo não vai ganhar nada. É isso mesmo, 2004. Ainda mais quando perde o ele era titular desde 97. Sim. Só em 2005 que virou um mito. Aí eu começo, né, Pedro, fantasiar um monte de coisa quando eu vi aquela Messi com os filhos, todo mundo focalizando a esposa dele na tribuna, os jogadores tudo, todo mundo. Aí eu falei assim, pô, já pensou se o Messi resolve? Eu acho que o Messi tem esse poder de fazer isso assim. Se ele resolve fazer assim... Mas vem cá, desculpa, Vamp, e como ele virou o jogo, que quando a Argentina perde Copa América em 2015 pro Chile em 2016, ele inclusive em 2016 fala, não jogo mais, né? Aliás, como o Pelé fez depois da Copa de 66. O Messi, aquela coisa que não canta o hino, que é mais da Catalunha, porque foi com 14 anos lá pra Espanha. Gente, o Messi teve que ganhar a Copa do Mundo antes um pouquinho disso, mas sobretudo ganhar a Copa do Mundo pra essa reverência. Aí eu pensei assim, ó, o sindicato de jogadores argentinos são muito fortes, né? Lá quando dá qualquer coisa, os caras param mesmo. Sim. Ou a AFA, o Messi fala assim, ó, pela gratidão que eu tenho a esse país, já ganhei a Copa do Mundo, agora eu quero ter uma gratidão por todos os clubes. São, não sei, na Argentina tem 20 ou 30 clubes entre primeira e segunda divisão. Acho que agora tem 30. 30. Eu vou fazer um negócio, ó. Eu queria que a federação me liberasse pra eu atuar 5 minutos, só entrar com a camisa de cada clube pelo campeonato. Vou jogar 5 minutos e saio. Eu acho que os caras aceitariam. Falou, não, pode botar ele aí, ó. Deixa ele como um jogador, como o jogador livre. Ele pode entrar. Ó, vou jogar 5 minutos no Defesa e Justiça. Aí no próximo jogo, eu vou fazer esse tour pelo campeonato. Eu vou jogar 5 minutos em cada clube. Você acha que os clubes não aceitariam? Todos? Fácil, tranquilo. Você acha que algum jogador brasileiro tem esse poder de fazer isso aqui na CBF? Não. Mas assim, eu quero reiterar o caso do Messi. Ele realmente foi achincalhado por parte da imprensa, por parte da torcida, ele conseguiu virar brilhante e merecidamente o jogo. O Maradona não, mas o Maradona tem até a ver com o espírito e com o tempo também. Porque o Maradona... Porque o Maradona é mais assim, jeito argentino mesmo. Não, amor pela Albiceleste e tal. Claro, ele também ele começa em 75 na Argentino Júnior e vai para a Espanha, para o Barcelona depois da Copa. Ele fica 7 anos jogando na Argentina, no Argentino Júnior e no Boca Juniors, a maior torcida da Argentina. O Messi nunca jogou na Argentina. Ele sai com 14 anos. Então tem uma série de coisas. E o Maradona, para corroborar também essa paixão, além da maneira, do jeito que eles têm, tem a questão da Guerra das Malvinas, sim, né? Quando ele, 4 anos depois da guerra, quando a Argentina perde a Guerra das Falklands, né? O Maradona faz o que fez, o maior gol da história, e ainda mete a mão na bola, mano de Deus, que também tem esse lado, pô, como ele fala, eu meti a mão nos caras que nos matavam como passarinhos. Não, claro, a povo inglês, o English team, mas era 4 anos
antes. E uma das coisas impressionantes, a Copa da Espanha de 82, que o Maradona e a Argentina não vão bem, é disputada ainda... A Guerra das Malvinas acaba durante a Copa. O futebol é tão impressionante que tinham 2 países do tamanho de Inglaterra e Argentina em guerra durante o Mundial, eles jogando o Mundial. Não jogaram contra, como jogaram depois, 4 anos depois, no México. Então, o poder do futebol, e o Maradona tem isso aí. O Maradona teve aquele momento, ele ganhar da Argentina, da Inglaterra, como ganhou em 86 na Copa do México, que deixa o mito dele maior ainda, a igreja maradoniana e tal, e o jeitão dele. O Messi já é mais na dele, mais low profile e tal. Mas realmente isso que o Vampeta falou é verdade. O Brasil, a gente adora detonar os nossos ídolos. A gente gosta de vitória mais do que do futebol. Claro que tem a questão do time, mas a gente gosta mais de vitória do que do tênis. A gente mais gosta do Guga quando ganhava o tênis, o Joãozinho como agora, do que a gente gosta de tênis, de basquete, de vôlei. Se a gente não ganha, vira a seleção das amarelonas. O próprio vôlei feminino, por exemplo. Um menino como João Fonseca, que fez 19 anos outro dia. Todos os tenistas do circuito, quando falam dele, elogiam muito. Falam que é um menino que tem um potencial gigante. E ele fez. Esse é o primeiro ano dele no circuito. Ele tem alguns feitos. Ele ganhou do Rublev, que é um dos 10 do mundo. Ele ganhou jogos contra adversários fortes. Pô. E nos grandes lãs ele caiu na terceira rodada. Às vezes você vê em rede social, principalmente jogos que o João Fonseca perde, às vezes para um tenista que é, sei lá, número 25 do mundo, uma derrota normal, escolhe, esse moleque também não é tudo isso, não. Esse moleque, falam muito dele, mas não é o que falam. Sim, é uma coisa muito louca. O primeiro ano também, do rapaz no circuito. A Bia também é questionada também. Porque assim, ó, quando a gente olha para a Argentina, parece que o Uruguai, a gente sabe que é um país da população bem pequena, que até a zona leste aqui de São Paulo, tem mais, a população tem mais do que no Uruguai. E quando a gente olha para os argentinos, chamou todo... A Argentina é o 8º país mais populoso em extensão territorial do mundo. Um dos mais populosos. E a gente acha que a Argentina é um país pequeno. É o 8º. Se você pega o mundo todo aí, a Argentina, eu estava olhando geograficamente, a Argentina é o 8º país maior do mundo. O Vampeta, quando falou da seleção brasileira, disse, agora quem vai ser o herói da vez? O herói da vez é o Luiz Henrique. E as redes sociais, eu acho que fomentam um pouco dessa discussão, porque você precisa ter sempre o herói e o vilão. É um negócio mesmo absurdo. que não tenha, né? Mesmo que não tenha. Você precisa ter em todos os jogos, ainda mais no futebol, o herói e o vilão em todas as situações. E o Bruno citou algo que eu acho que faz parte da cultura do futebol brasileiro, do esporte brasileiro, que até citou aqui os tenistas, e eu concordo, que é essa coisa do brasileiro gostar de quem está por cima, de quem está vencendo. E o argentino, o uruguaio também, que o Vampeta citou aqui o Uruguai, ele já tem outra cultura. Que o futebol, que o esporte é uma celebração, é uma grande festa, independente da vitória, da derrota, como se fosse ali uma religião para eles e eles levam aquilo com muita paixão, com muito amor, independente do resultado. Eu acho que tem essa diferença na maneira como o brasileiro reage ao esporte e na maneira como o argentino e o uruguaio eles reagem, né, a futebol, de amar o clube incondicionalmente. Sim, independente de ser campeão. Hoje, um time como Peñarol, Olímpia, times que o Pilhado adora, né? São times muito grandes, tradicionalmente, historicamente, mas hoje é muito difícil que o Olímpia ou o Peñarol ganhem uma Libertadores, o Nacional do Uruguai, é muito difícil. Ainda assim, se eles estão ali jogando, vai ter o estádio cheio, vai ter festa, vai ter um ambiente todo favorável, porque o cara gosta do Peñarol, ele gosta do Olímpia, ele não gosta do status, não, eu torço pro time que ganha de todo mundo. Tem muito isso aqui, né? Eu torço pro time que ganha de todo mundo, eu vou lá, vou falar pros meus amigos que o meu time é o maior, mas se ele empata um jogo, principalmente, que aqui também é muito louco, acho que às vezes a gente não sabe curtir as coisas. O Mauro Betting, que é um palmeirense, está aqui. O Palmeiras tinha a musiquinha, Libertadores é obsessão, eu não sei o quê, já tinha de 99, mas não ganhava. Ganhou 2 recentemente. Agora o Palmeiras empata um jogo do Campeonato Paulista com o Ituano na 5ª rodada, que o jogo não vale nada. É uma cornetagem absurda. Assim, às vezes, não era o que vocês estavam sonhando? Tá aí. Ganharam 2 e pode ganhar mais, tem condição. Hoje tem condição de uma coisa que antes era um sonho. Pô, curte esse momento. Claro. Ou você tá com saudade de tomar 6 do Mirassol, do Coritiba, 7 do Vitória. É isso aí que vocês gostam. Curte, aproveita, cara, se diverte. Pô. Você foi tão longe que eu vou contar o mais perto aqui, o Fortaleza. Pois é. Sim.
Pois é, agora, esse momento do Fortaleza, depois do momento histórico do Cida clube. cobrando pra caramba. Não, e são anos, né? É, Desde que volta a primeira divisão, passa a disputar em 2019 ainda com o Rogério, o trabalho do Vojvoda, e agora se exige como se tivesse que ser o Chelsea, tivesse o dinheiro do Chelsea, tivesse... Que a gente foi longe demais nesse debate, e vamos falar do Messi. O Vampeta já introduziu o assunto aqui, Lionel Messi, seleção argentina, mas eu acho que quem nunca se deparou com uma conversa no dia a dia, que você chega ali pro seu amigo e fala, e aí, e o seu Palmeiras? E aí, o seu Corinthians? E aí o cara fala, eu não, cara, não quero saber do meu time não, tá uma bosta, não quero acompanhar não, porque o time só tá perdendo. Também, Não, mas eu digo, o argentino e o Uruguai não tem essa. Não, você mas vê, o Boca tá com o pior time da história. Um dos piores Eles times são do Boca mais Juniors. O estádio vive lotado, mas cheio. mesmo assim, o futebol ainda no Brasil a gente consegue, porque o time pode te trair, pode fazer perder o cabelo, pode te chifrar, pode ser rebaixado, lamentavelmente sei 2 vezes, e quase foi a terceira vez em 14, ok. Mas normalmente você não larga. Claro, a gente é um apaixonado por futebol. Mas o que o Bruno fala e eu quero insistir é isso. Tênis. Eu não lembro agora de cabeça os números. Quando o Guga começa a explodir a partir de 97, ganhou o primeiro Roland Garros e vai ser tri até 2000, aumentou tipo assim 3.000% venda de bolas, aulas de tênis, quadras de tênis, não era 3.000%, mas assim, tudo. Aí quando vai a carreira do Guga não virando mais, as pessoas meio que esquecem. Ou cobra exacerbadamente, como é o vôlei feminino, como é o basquete, como o handball, que foi campeão mundial, não virou embora se pratique muito handball em escolas no Brasil, mas enfim, não virou uma febre e também se cobrar, viu, foi só um namoro de verão e tal. A gente é extremamente exigente, a gente gosta de campeão, de vencedor, de vitória, não de esporte. Uma das coisas que mais me irritou como torcedor do São Paulo foi quando o São Paulo manda Muricy Ramalho embora 6 meses depois de ser tricampeão brasileiro. Hoje se ganha uma Supercopa do Brasil, fazer um carnaval, né? Porque essa coisa de não saber aproveitar o momento. Aquilo lá, ficou uma coisa... Não, brasileiro São Paulo ganha, obrigação. Mas não ganha Libertadores, aí tem que mandar o técnico embora. Uma loucura total. E então a gente vai falar aqui da seleção da Argentina, já que o Vampeta introduziu o assunto, porque a Argentina, nessa despedida do Messi em jogos de eliminatórias, diante do seu torcedor, ele ficou emocionado já no aquecimento, com toda a festa e as homenagens que vieram das arquibancadas. E o Messi é gênio. Assim, falar do Lionel Messi é chover no molhado, mas aquele gol, o primeiro da Argentina no jogo de ontem, Vampeta, como você disse, né? Parece fácil, parece simples, mas é o Messi que torna o difícil, né, simples, porque não sei se outro jogador, muitos jogadores teriam dificuldade naquele lance. Não sei se teriam feito aquele gol. Aquele toque dele é de uma frieza absurda. O toque, né? E o próprio gol, que ele teve um gol anulado também, né? Ele tá impedido. É ele, né? Que dá uma cavada por cima do gol. O gol foi anulado pelo... Então, cada que você pode ver que vai ser alguma coisa diferente, né? Sempre aquela história... Futebol tira o coelho da cartola, né? É um cara que vai deixar um legado aí muito legal. A gente, como rivais, né? O Brasil, rival dos argentinos. Aí eu começo a calcular, tirando o Pelé, tira Pelé dessa história aí você pega Mário Kempes, Messi e Maradona. Camisa 10. Aí você vai pegar Zico, Ronaldinho Gaúcho, que era 10, Rivaldo, que era 10. O Riquelme, que é o maior jogador da história da Libertadores Argentina também. Eu não botei na Riquelme, eu botei só os campeões. Sim. Que se eu botar os camisa 10 que a Argentina produz pro mundo... Antes de ter camisa, tipo lá Bruna, o Stefano era 9, mas era então diferente. Você tem o Riquelme, você tem o Pablo Aimar, que jogava muito também. Bochini, que é o grande ídolo do Maradona. O próprio treinador do Pentacampeão da Libertadores pela Independente. Tudo jogador. Aí eu pego os 10 formados na Argentina e os 10 formados no Brasil. Dá um duelo que excelente ideia, viu, Vampir? Eu acho que a gente bom perde. Conteúdo. Eu acho que a gente perde. Eu falei do Bochini, que era a mesma época que o Bottini, como eles falavam, né? Tem o Beto Alonso também, que é mais ou menos da mesma época. O Bottini tem 5 Libertadores e é o grande ídolo do Maradona, além do Rivellino, é o Bottini. É o Bottini que foi até campeão em 86, já envelhecido e tal. Estava no grupo, acho que se jogou alguns minutos na Copa 86. O Bochini é um cara que... Bottini, enfim, ganhou no Independente aquele que ganhou do São Paulo do Pedro Rocha em 74, e tem que citar o Pedro Rocha, para o maior uruguaio de todos os tempos, Francesco. Olha os camisas 10, de novo, né? Então, a gente tá falando camisa 10. Eu fiz um pensamento só tirando Pelé. Sim. Você vai pegar os 10 que jogavam com a camisa... Aqui no Brasil você vai pegar Zico, Ademir da Guia, Rivellino, Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo...
Dinamite, que era 9, mas jogava com a 10, que não era função de 10, mas jogava com a 10. Depois até jogou um pouquinho, né? Final de carreira. Olha o que produz os argentinos. E hoje, então, nem se fala. Hoje nós só temos ponta. Os argentinos... Márcio Antônio, tem Almada. Tem Almada vindo aí. Tá esse que tá no Real Madrid agora também. Márcio Antônio, dois caras muito bons, velho. Mas é característica, né? Como a Itália tem zagueiros espetaculares, é um pouco da característica. Mas esse meio cerebral, esse engante, né? O meio atacante e tal, enfim. E o Riquelme acabou não rolando tanto na Europa, mas para mim é o maior jogador da história da Libertadores. O Zidane deu uma entrevista falando que ele gosta do Francesco pra caramba, mas ele falava que... o filho dele, Enzo, em homenagem ao Francesco. Que jogou no Olympique de Marseille, né? Ele fala outro dia eu vi ele falando, ó, no meu time o Riquelme seria titular. Eu não vi isso. Ele falou, Zidane? Falou. O Riquelme seria titular nos meus 11. Cara, e o Messi, esse gênio, ontem 2 gols de Lionel Messi, Bruno Prado, e vitória da Argentina por 3-0 contra a Venezuela em pleno Monumental de Núñez. E o Messi, que eu tava dando uma olhada aqui, jogando na Argentina, 57 participações em gols em 46 jogos em território argentino. Que absurdo. É uma coisa muito, muito grande, né? O Messi é o maior jogador que eu vi jogar, um gênio, um prazer acompanhar toda a carreira do Messi, né? Deu para acompanhar desde o início. É um gênio, né? Um cara que vai ser lembrado para sempre. Sempre vão falar do Messi, daqui a 100 anos vão falar do Messi. É um cara que está numa reta final de carreira, isso não tem jeito, o tempo vai passando, mesmo os gigantes vão envelhecendo e vão encerrar, vão parar de jogar, não tem jeito. Mas ele é um cara, assim, parece que ele faz tudo com muita facilidade. Acho que tem 2 coisas muito impressionantes, né? Uma, a facilidade, vendo ele fazer as coisas, dá a impressão de que qualquer um faria, né? Nossa, isso é muito fácil, olha o jeito que o cara faz com tanta facilidade, né? E isso que é fantástico, né? Fazer as coisas mais difíceis de uma maneira tão simples, como o Mauro falou, ele rola a bola ali no cantinho, parece que qualquer um faz aquilo lá de tão simples que é o movimento, né? E a longevidade, isso é uma coisa absurda. Aí entra também o Cristiano, que é outro monstro, né? Jogar em alto nível por tanto tempo, por quase 2 décadas, não é fácil, que aí não é só uma questão de talento. Tem muito jogador talentoso no futebol que jogou em altíssimo nível por algum tempo, né? Mas jogar neste nível por 15, 20 anos, fisicamente, mentalmente, é muito difícil. Em qualquer esporte. Você se manter no topo por tanto tempo não é fácil. Porque tem uma hora que você pode dar uma relaxada, porque você já ganhou muito, já conquistou tudo, já ganhou muito dinheiro, ganhou muito título, já realizou todos os seus sonhos. É natural do ser humano dar uma relaxada. Você pode ter problema físico, pode ter uma lesão, pode ter alguma coisa que te atrapalhe fisicamente. Recuperação de lesão, uma coisa muito difícil. Então, é muito raro. E a gente não pode levar, isso acho que é importante, não pode levar essa era Messi e Cristiano de longevidade como parâmetro para cobrar isso de outros jogadores, porque isso é muito raro. 2 caras desse nível por 2 décadas é exceção. Cobrar isso de, sei lá, do Mbappé, do Lamine Yamal, que é um menino que tem aí um potencial para ser um jogador muito fora do normal. Lamine Yamal tem que jogar 20 anos em alto nível. É difícil, ele começa até novinho demais, ele já se destaca, mas pode ter um momento que ele não vai conseguir mais mentalmente se manter no alto nível. O que esses 2, Messi e Cristiano, conseguem jogar no alto nível tanto tempo fisicamente e mentalmente é monstruoso, é uma coisa fora do normal. Tanto que os 2 devem estar na próxima Copa e serão os primeiros atletas a atingirem 6 Copas do Mundo. Eles jogaram em 2006, 20 anos depois eles vão jogar de novo. Um monte de jogador que vai jogar a Copa não era nascido quando eles jogaram a primeira Copa deles. Mas da hora, Bruno, mas ninguém é maior que esse aqui, ó. Esse aí Acabei de ganhar do Marco agora. Marco Souza no Gols Ilustrados. Obrigado, Marcão. Ó, que lindo, cara. É o Pelé ganhou de cabeça do Yashin, é isso, Marcão? Ele me deu, pensei que era eu subindo de cabeça. Lembra o Cristiano Ronaldo. E o Neymar, ele destacou justamente isso. Essa questão do Messi, da finalização dele, parece que ele tá rolando a bola, né? Não coloca muita força nas finalizações. O Romário, na entrevista que ele faz com o Neymar, ele pergunta, no dia a dia com o Messi, o que você sentiu de diferente? Você falou, pô, esse cara realmente é de outro planeta. Aí o Neymar falou, saí do Santos achando que finalização era pancada, era força. Cheguei no Barcelona, fiquei reparando aqui no Messi e tal, jeito.
né? E o Messi só rolando a bola no cantinho do goleiro e tal. E é isso que a gente citou. Faz o difícil parecer simples, né? Simplifica demais o Lionel Messi. E ontem marcou 2 gols. Já avisou que não vai entrar em campo contra o Equador, não vai participar da viagem, vai se preservar desse jogo. Teve uma conversa com o Lionel Scaloni. Ele pensa que... Não, tá certíssimo. E não vai participar desse jogo contra o Equador. O Lionel Messi, que voltou de lesão não faz muito tempo, né, com a camisa do Inter Miami, e já tá pensando aí na próxima Copa do Mundo. O Lionel Messi com a seleção da Argentina. 3 para a Argentina, 0 para a Venezuela. A Argentina já está garantida na próxima Copa do Mundo faz tempo. E ontem, essa vitória importantíssima com a marca de Lionel Messi. 114 gols em 194 jogos pela seleção. O maior artilheiro das eliminatórias sul-americanas. 36 gols e 13 assistências em 72 jogos. Então aqui, alguns dos números do Lionel Messi. E a gente tem a palavra também do Messi, as aspas do Lionel Messi, logo após a partida, porque ele falou, né? Ele falou dessa questão que envolve a sequência da carreira, com 38 anos de idade, até onde vai Lionel Messi. E a gente tem aqui as aspas do Messi, que falou o seguinte, ó: por conta da minha idade, acho que não vou jogar na próxima Copa do Mundo. Isso no mês passado, no dia 2 de agosto, disse o Lionel Messi, deixou uma partida do Inter Miami e aí soltou essa, né? Que ele achava que não ia jogar a próxima Copa do Mundo. Pela idade, o mais lógico é que não jogue, mas estamos lá, vou jogo a jogo, dia a dia, fiquei fora de ação. Hoje vai chegando cada vez mais próximo da Copa do Mundo, não dá para imaginar a Argentina sem o Lionel Messi, né, Mauro? É um pesadelo para qualquer um e para quem gosta de futebol, pode até torcer contra a Argentina, não gostar do Messi, mas sabe que sim. É jogo a jogo. A gente já falou a questão do Neymar, a do Messi é mais ou menos isso. Messi vem, até porque são 26 nomes, né, Pedrinho? Então dá pra você eventualmente guardar um cara como é o Messi, eu guardaria. E ele tem um perfil baixo de aceitar o banco, ele sabe disso. Aquela coisa que o Bruno falou também em relação à Rainha Marta, a Messi do futebol feminino, né? O a Pelé também, como queiram. Enfim, dá pra segurar. E eu só queria falar um pouquinho também do Pelé sobre os números do Messi em eliminatórias. O Pelé, quando ele estreia na seleção brasileira, ele estreia em junho de 1957 no Maracanã. O Brasil perde para a Argentina por 2-1. E o Brasil havia se classificado para a Copa de 58 em dois jogos contra o Peru, 1-1 em Lima e 1-0, gol do Didi, uma belíssima folha seca no Maracanã. O Brasil dirigido pelo mestre Oswaldo Brandão, em abril de 57. Então o Pelé só estreia na seleção depois do Brasil já ter se classificado para a Copa de 58. Aí o Brasil ganha a Copa de 58, por isso não disputa eliminatórias em 62, por ser bi no Chile, o Brasil também não disputa eliminatórias em 66, e o Pelé só vai estrear eliminatórias em 69, com as feras do Saldanha, que enfrentam uma Venezuela que tinha 2 anos como seleção, uma Colômbia que não se comparava ou não se compararia o que viraria o futebol colombiano a partir da metade dos anos 80, e o Paraguai que era chato, mas não era grande coisa. Então o Pelé só jogou uma vez partidas eliminatórias. Fez um festival de gols, ele e o Tostão, as feras do Saldanha, passaram fácil por essa incipiente Venezuela, pela fraca Colômbia e pela apenas chata seleção do Paraguai. Então, o Pelé também não tem grandes números eliminatórios por isso, e também deveria dizer que o Pelé não tem título de Copa América, porque também não, praticamente não a disputou. Foi um período em que você teve em 57, acho que na Colômbia o Brasil perde para a grande Argentina e o Pelé também não estava. Aí teve em 63 que o Brasil perde ao Bolívia com o time do Danilo Alvim, grande príncipe da Copa de 50 do Vasco da Gama. A Bolívia ganha em 63, depois ganha em 67, o Brasil não disputou. E voltaria a ter Copa América, se eu não me engano, em 75, o Pelé já tinha saído da seleção em 71. Então o Pelé também não tem título da Copa América porque ele não disputou. Então só para deixar claro, o Pelé, eliminatórias, o Pelé não pôde participar de muitas porque o Brasil ganhava quase tudo e não precisava de eliminatórias para a Copa do Mundo.